O nosso primeiro episódio da minissérie da emulação como a conhecemos não poderia iniciar sem antes falar das dificuldades da criação de emuladores. A emulação não é apenas copiar o sistema operacional de um console e em seguida encontrar uma maneira de fazê-lo funcionar em outro ou fazê-lo funcionar em um computador. Significa construir o software de emulação do zero para simular o que o hardware e o software do console fariam em um cenário específico, rodando um jogo, por exemplo. Não é encontrar exploits no sistema operacional para induzi-lo a executar aplicativos para serem executados como um jailbreak. Antes de começar, convido você a se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para receber os novos vídeos e caso queira apoiar o canal, considere se tornar membro. É só clicar no botão Seja Membro. Além, é claro, do mais importante, deixar aí o seu gostei no vídeo para ajudar o canal, não custa nada e é de graça. Emulação é essencialmente usar softwares para fazer seu computador fingir ser outra máquina diferente. Por exemplo, fazer seu PC pensar que é um Super Nintendo ou transformar seu tablet em um PSP. Os emuladores não são jogos em si, são aplicativos que fazem uma tradução de jogos. A emulação é complicada e pode ser surpreendentemente intensiva na CPU. Por exemplo, o emulador de SNES mais preciso recomenda uma CPU de 3 GHz para funcionar corretamente, apesar do fato de a CPU do console original ter apenas 3,58 MHz. Isso ocorre porque o programa simula as interações dos vários componentes de hardware, com cada um reagindo e afetando outras peças, na mesma quantidade de tempo que o hardware real requer. Emuladores que funcionam com essa precisão são chamados de precisão de ciclo. Emular um sistema requer muito mais poder de processamento do que o sistema de destino. Às vezes, o sistema que vai executar o emulador precisa de uma ordem de magnitude a mais de poder de processamento do que o sistema de destino. Isso é fácil de entender se você considerar que a máquina host precisa fazer todo o trabalho do sistema original e, em seguida, um a mais, para gerenciar toda a comunicação entre os componentes enquanto também compartilha os recursos do sistema com outros aplicativos. É por isso que é necessário um processador de 3 GHz para emular fielmente um SNES que funciona nos míseros 3,58 MHz. Quando se trata de emulação, eu diria que a dificuldade realmente depende de quão preciso o emulador está tentando ser. A precisão nesse contexto significa que o emulador é compatível com o componente do hardware original o mais próximo possível. Mas essa história de precisão com a emulação merece um vídeo à parte e irei falar melhor a respeito nele. Às vezes o conjunto de instruções ou funcionamento dos subsistemas são desconhecidos para as pessoas, uma vez que a maioria do hardware do console que deseja emular é essencialmente uma caixa preta, e entender como ele funciona é descoberto por meio da engenharia reversa, o que requer muito tempo e paciência. Sem mencionar que as empresas se esforçam ao máximo para dificultar a engenharia reversa que ficaram muito melhores na era pós-PlayStation 1. Outro fator que dificulta a criação dos emuladores é que esses programas são uma área de nicho bonita que requer muito conhecimento prático e muito domínio. Para ser franco, não há muitas pessoas capazes de emular muito dos sistemas modernos. Emular esses sistemas exige muito tempo e esforço, e apenas os mais dedicados realmente fazem isso. E mesmo tendo uma variedade imensa de emuladores, são poucas pessoas que realmente se dedicam para deixá-lo 100% compatível com o console nativo. A emulação não melhora conforme a tecnologia envelhece. Existem alguns computadores muito antigos por aí que não conseguem rodar a maioria dos emuladores lançados corretamente. A dificuldade da emulação depende de quão diferente é a plataforma que está sendo emulada e a plataforma do emulador. É verdade, mas no final, tudo se resume ao fato de que os emuladores são projetos de fãs não oficiais sem fins lucrativos. Os criadores não possuem a documentação necessária. Eles também devem evitar o uso dos métodos protegidos por direitos autorais. Os emuladores geralmente não vêm com uma BIOS, por esse motivo. É por isso que seu desenvolvimento é demorado e nunca funciona perfeitamente. Se a Sony fizesse um emulador oficial do PS2 ou PS3, por exemplo, para PC, eles poderiam fazê-lo funcionar perfeitamente. Todos esses problemas citados são os principais empecilhos da criação dos emuladores da geração do Play 4 e Xbox One.
Veja por que é difícil fazer um emulador de um PS4 ou de um Xbox One da vida. O hardware não combina com os PCs ou tem peças personalizadas que não estão disponíveis nos PCs atualmente. Por exemplo, o PS4 e o Xbox One têm CPUs de 8 núcleos. A maioria dos computadores de jogos tem apenas 4 núcleos. Tanto o PS4 quanto o Xbox One têm uma estrutura de memória unificada, o que significa que a RAM é compartilhada entre a CPU e a GPU. Os PCs os têm em dois locais separados, como RAM para a CPU e VRAM na GPU. Sim, eu sei que as GPUs integradas compartilham RAM da CPU, mas vamos ignorar esse fato. Os emuladores nesse ponto já terão um déficit de desempenho para compensar essas diferenças, e isso é estritamente baseado nas especificações de hardware. Os desenvolvedores de emulador precisam agora levar em consideração como esses núcleos da CPU se comunicam entre si com a GPU. Se o tempo entre esses chips não estiver correto, isso causará muitos bugs. E para você, qual o grande problema que impede a criação dos emuladores? Deixe seu comentário e vamos debater. Fique ligado, em nosso próximo episódio iremos falar sobre os grandes avanços da emulação nas últimas décadas.